Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Bom, depois de derrotar o Janowski e continuar então como campeão mundial, o Emanuel Lasker continuou jogando vários torneios e agora a gente está aqui no ano de 1914. Antes disso, vamos lá, vamos falar isso. Antes disso, José Raul Capablanca vinha surgindo no cenário internacional. José Raul Capablanca, jogador cubano, tido por muitos aí como o melhor jogador da história do xadrez. Você pode escolher o seu favorito, né? Muita gente escolhe o Bobby Fischer, muita gente escolhe o Kasparov, muita gente escolhe o Karpov, muita gente escolhe o seu favorito, o Capablanca, o Alekhine, o Botvinnik. Enfim, você pode escolher o seu também, aquele que você mais se identifica, que você mais gosta. Muita gente elege aí o Capablanca como o melhor jogador do mundo. Mas é fato, né? Ele era conhecido aí como Mozart do xadrez. Com 4 anos de idade, ele aprendeu a jogar xadrez sozinho, observando o pai dele jogar. Certa vez ele foi corrigir o pai dele lá com um lance ilegal que ele fez de cavalo. Ele foi lá explicar para o pai dele e tudo mais. E em pouco tempo ele já estava jogando, ganhando torneios. Com 20 anos ele derrotou o Frank Marshall de forma avassaladora. Então ele foi assim ganhando notoriedade no cenário internacional. Quer ver? O que mais que eu tenho aqui? Eu anotei algumas coisas. Em 1911, o Capablanca ganhou um torneio de São Sebastião na Espanha, um dos torneios mais importantes do mundo. Olha quem estava lá, né? O Lasker não estava presente, mas a gente tinha o Osip Bernstein, que era um jogador fortíssimo, e o Aram Ninzovic, que também foi um jogador, um dos mais fortes da história aí do xadrez. E aí o Capablanca venceu logo do Bernstein na primeira rodada, ganhou o prêmio de brilhantismo na partida. Puxa vida, quantas coisas aqui, ó. Venceu de cara lá, começou a jogar contra o Ninzovic, começou a vencer várias partidas de blitz, né? E aí os grandes mestres começaram a reconhecer que realmente o Capablanca era um jogador diferenciado, era um jogador de verdade ali, né? Que provavelmente entraria para a história. Muito cedo ele já chegando no cenário ali internacional do xadrez. Ele venceu o Ninzovic naquele torneio, ele foi considerado a melhor partida do torneio. E ele surpreendeu o mundo inteiro, então vencendo o torneio com 6 vitórias, uma derrota apenas e 7 empates, superando o Akiba Rubinstein, que era um jogador fortíssimo, o próprio Karl Schlechter, que a gente já viu, e o Tarrasch, superando também o Tarrasch. Então em 1911, o Capablanca ali, vencendo de todo mundo, todos esses caras que eram os melhores do mundo, desafiou então o Lasker para eles disputarem aí um torneio valendo, né, o campeonato mundial. E ele colocou ali 17 condições para o match e o Capablanca não aceitou aí. Né, o Lasker colocou 17 condições aí para o match, o Capablanca não aceitou essas condições e tal, e eles acabaram não se acertando. Teve um desentendimento ali, o Capablanca achou que o Lasker estava impondo condições duras demais e tal, enfim, acabou não rolando. Essa partida que a gente vai ver hoje aqui ocorreu em 1914, não vale ainda pelo match do Mundial. Eu tô mostrando essa partida porque em 1914 essa partida foi jogada em abril, mas em julho eclodiria ali a Primeira Guerra Mundial, né? Então a gente está no ano de 1914, aqui no ano da Primeira Guerra Mundial. Essa guerra se estenderia até 1918, mas o xadrez, os torneios realmente só foram a ser retomados aí por volta de 1921, tá bom? Então durante esse período todo o Lasker continuou como campeão mundial, uma vez que não teve mais nenhum match durante esse período, mas durante esse período aí o Capablanca veio realmente ganhando notoriedade no mundo e evoluindo aí no seu xadrez, evoluindo bastante. Vamos dar uma olhada nessa partida, o Capablanca ainda não está no seu auge, nós estamos em 1914, ainda não é o match de 1921, que virá a acontecer aí em 1921, e vamos dar uma olhada, o Lasker aqui, também aí o Lasker sim no seu auge, jogando contra o Capablanca, que vinha realmente ganhando destaque aí no cenário internacional. O Lasker aqui começa com E4, temos E5 aqui pelo Capablanca, cavalo em F3, cavalo C6, bispo B5, a defesa Ruy Lopes, A6, bispo toma C6, D toma C6, e aqui a gente já viu que não dá para tomar em E5 que tem dama D4, D4 foi jogado, E toma D4, dama toma D4, dama toma D4, cavalo toma D4, e a gente viu em outras partidas a continuação com C5, cavalo E2, o bispo vindo para D7 depois C6, né, e tudo mais. Aqui a partida continua de forma diferente, com o bispo D6,
Cavalo C3 aqui pelo Lasker, cavalo E7 do Capablanca. Os dois podem rocar, roque. E aqui imediatamente com F4, o Lasker parte já para um ataque. Torre em E8, calmamente aí o Capablanca desenvolvendo suas peças. Cavalo aqui em B3, então não permitindo, né, a cravada aqui do bispo em C5, dando uma segurada aqui na casa de C5, uma vez que o rei está um pouco exposto aí, né. F6, F5 foi jogado, B6 e o lance bispo em F4. Então desafiando aqui esse bispo de casas escuras, o Lasker quer de toda forma trocar esse bispo, uma vez que ele pode ficar muito forte no jogo, se esse cavalo não estiver aqui, né, fazer o rei aí ter que se empurrar para o cantinho e tudo mais. Então o Lasker quer trocar esse bispo aí de casas escuras. Bispo B7 foi jogado, bispo toma D6, C toma D6, e aqui o Capablanca tem uma formação peculiar aqui, né, com os 4 peões aí na terceira horizontal. Cavalo D4 foi jogado, e esse cavalo aqui vai ganhar a casa E6 daqui a pouco, né? Torre de A em D8, cavalo em E6 atacando a torre D7, a torre aqui de A em D1, e agora o Lasker então começa a trazer suas peças para essa coluna semi-aberta, né? Esse peão aqui de D6 vai virar um alvo. Cavalo C8 foi jogado, trazendo mais uma defesa ali para D6. Torre F2, e esse lance aqui provavelmente para levar a torre para a coluna D. B5 foi jogado, torre aqui de F em D2, fazendo mais uma pressão em D6, apesar de que ele está já muito bem defendido. A torre de D em E7, adianta, né, capturar aqui, está defendido pelo cavalo, não vale a pena. E agora um lance bastante interessante aqui pelo Lasker. Bom, ele já está vendo, a gente está vendo que essa partida ela é bem posicional, né, então ela não tem tantas táticas ainda na posição, e aqui tem que se jogar de uma forma posicional. Aqui o Lasker vai para um lance bastante interessante da posição, que é esse lance B4, colocando um peão numa casa escura, né, uma vez que esse bispo aqui é de casas claras, mas segurando aqui essa importante casa C5, né? As pretas querem jogar C5 para poderem liberar aqui esse bispo, né, que está preso pelos próprios peões. Então B4 segura C5, né? Agora o peão e o cavalo estão segurando aqui nessa casa. Um lance bastante interessante aqui, esse peão segurando esses 3 peões aqui, colocando o peão numa casa escura e evitando C5. Muito bom. Rei F7 foi jogado, dando um apoio aqui para um possível lance de G6. A3 colocando mais um peão em casa escura e já dando suporte aqui para o peão aqui de B4, né? Em algum momento A5 pode ser jogado, então o peão de A já está defendendo. Bispo em A8, rei F2, agora também trazendo o rei aí para o jogo. Torre em A7, então esse bispo deu licença aí para a torre poder passar, e agora provavelmente o Capablanca quer jogar A5, né? E poder soltar um pouco aí as suas peças. G4, aqui mais uma vez o Lasker vai jogando de forma bastante instrutiva. Ele quer partir para um ataque aqui na ala do rei, aproveitando que o cavalo está numa excelente casa, né? Seria muito bom se ele conseguisse avançar aqui com as suas peças, jogar um H4, G5 e subir com todo mundo aí, né? H6 foi jogado, segurando G5, torre D3, A5 foi jogado, H4, olha só esses peões aí subindo, toma B4, toma B4, e aqui torre de A em E7. Por que, né, esse lance aí? Vamos ver o que acontece aqui. Já que está com a coluna aberta, né, vamos dizer que ele jogasse aqui o lance, por exemplo, torre em A3, né, aqui as brancas teriam imediatamente o lance G5 e ficam muito bem. Por exemplo, H toma G5, H toma G5, cavalo aqui em E7, tentar defender um pouco aí a posição, G também F6, G também F6, torre H1, e aqui a coisa começa a ficar complicada para as negras. Por exemplo, aqui torre C8, as brancas teriam um bonito lance aqui, cavalo D5, e esse lance é muito forte, né? Abrindo aqui um ataque descoberto sobre a torre. Se a torre capturar agora em D3, a torre toma D3, uma sequência bonita de checkmate aqui com torre H7 cheque, e agora tanto faz se for para E8 ou se for para G8, simplesmente o cavalo toma em F6, entregando aí um belíssimo de um checkmate. Olha só, né? O cavalo defendendo a torre, o rei não tem para onde ir, né? Esse cavalo aqui segurando essas casas, a torre segurando aqui, e seria um belíssimo de um checkmate. Então a gente já vê que a posição é perigosa, né? Depois de A toma B4, então não dá para as negras quererem partir para um ataque na ala da dama, não dá tempo, as brancas vão ter a moral da história, né? Que as brancas vão ter um ataque muito forte na ala do rei. Então torre de A em E7, rei F3 melhorando aí a posição do rei, torre G8 foi jogado, rei F4, G6, então as pretas foram bem sucedidas até o momento aí em se defenderem desses ataques na ala do rei. A torre G3, G5 cheque,
Rei F3 e agora cavalo aqui em B6 foi jogado. Ah, não dá para tomar aqui em H4? Talvez tivesse sido até um pouco melhor, mas as brancas ficam muito bem de qualquer jeito. Depois de torre H3, torre A7, por exemplo, torre toma em H4. Torre em A3 atacando o cavalo, tá cravado. Torre D3 defendendo. Torre H8 para defender aqui o peão de H6, mas agora mais uma vez as brancas teriam sempre esse tema do G5 aí, né? E depois de F toma G5, cavalo toma em G5 cheque, né? O peão tá cravado, não pode capturar aqui o cavalo, ele tá cravado. E depois de Rei 8, cavalo E6, a gente tem uma posição bem melhor para as brancas, tá? Então de qualquer jeito as brancas ficariam muito bem. Mas depois de Rei F3, o lance jogado não foi peão toma em H4, foi cavalo aqui em B6. E a partida seguiu com H toma G5, H toma G5, torre H3, pouco a pouco o Lasker... Olha que partida de titãs aqui, né? Bem posicional, conseguindo aí pequenas vantagens. Aqui o Lasker tem um cavalo um cavalo aqui na sexta, uma torre numa coluna aberta, já dominando então a coluna H. Essa torre tá ameaçando aqui o peão, mas ele não tá muito interessado aqui, né? Em dar a possibilidade de contra-ataque aí para as negras. Então vai poder dobrar aqui as torres, vai poder partir para um ataque realmente muito forte. A torre D7 foi jogado, segurando aqui o peão. O Lasker está mais interessado aí em melhorar a posição das suas peças. Primeiro com o rei G3, tirando aqui o rei dessa diagonal, né? Colocando aí o rei numa melhor casa. Rei E8 foi jogado, torre de D em H1. Então agora dobrando aí as torres, fazendo um domínio completo aí da coluna H. E depois de bispo B7, um lance genial do Lasker. Se você quiser dar pause nessa posição e encontrar, não é um lance fácil de achar, é um lance posicional, tá bom? Um lance bem bacana, um lance simplesmente genial aqui do Lasker, jogando contra o Capablanca. Mas até aqui já deu pra ver o estilo do Capablanca, né, pessoal? Estilo bem posicional também, ali vai jogando, vai se defendendo aí das ameaças. Nessa partida, por enquanto, o Capablanca não conseguiu nenhuma iniciativa, criar muitas ameaças aí, o Lasker não deu chance, né? Mas a gente já vê que é casca grossa, né? Bom, espero que você tenha encontrado aqui o lance da posição. É um lance bastante instrutivo, o lance E5, dando a casa E4 para o cavalo. Olha que interessante, né? Esse peão tá claro, atacando também F6, mas a ideia toda é sacrificar esse peão para ganhar a casa E4 aqui para o cavalo. De E4 ele vai estar atacando casas importantes como F6 e D6, e a posição começa a ficar complicada. A partida seguiu com D toma em E5, cavalo E4, agora ameaçando aqui um triplo, né? Vai atacar todas as peças aqui importantes das negras em F6. Cavalo D5, então defendendo aqui em F6. E agora, se você também quiser encontrar o próximo lance, vale a pena, como continuar aí essa sequência, porque será que valeu a pena entregar esse peão? Como continuar, né? E o lance jogado aqui, eu espero que você tenha encontrado, é o cavalo aqui de 6, ó, em C5, e olha que bonito, atacando a torre e o bispo. Não dá para a torre sair daí e querer continuar defendendo o bispo, por exemplo, com torre E7, não adianta, simplesmente cavalo toma B7, tá bom? Não dá para a torre capturar de volta, porque o cavalo viria aqui para D6, ó, e aí game over, né? Então muito legal, cavalo aqui em C5 e não tem mais como defender, as pretas vão perder material aqui, o melhor lance é jogar o bispo aqui em C8, pelo menos defendendo a torre, vai perder qualidade, mas não vai perder uma peça cheia, né? Bispo C8 foi jogado, cavalo toma D7, bispo toma D7, e agora mais um lance instrutivo, a torre na sétima, a torre H7, torre F8, defendendo aqui mais uma, adicionando mais uma defesa aqui em F6, torre A1, olha só, trazendo a outra torre para o jogo, ameaçando aqui uma sequência de checkmate, né, com torre A8, e depois de bispo cobre, torre tomaria com checkmate, né? Tem que defender isso, rei D8 então, agora caso tenha, se der cheque o bispo cobre, a partida seguiu com torre A8 cheque, bispo C8, e agora o Emanuel Lasker faz um lance e o Capablanca abandona. Se você tivesse de brancas aí jogando contra o Capablanca, será que você acharia um lance vencedor aqui da posição? Vamos lá, se você quiser até encontrar esse lance, vale a pena. Bom, aqui alguns lances são vencedores, tá bom? Se você encontrou aqui na posição o lance cavalo aqui em D6, parabéns, esse lance já é bastante vencedor, né? Cavalo D6, cavalo E7 aqui para defender. E torre A7 aqui é muito forte realmente, né? Atacando aqui esse cavalo duas vezes. Se tentar defender aqui com o bispo, tem muito ataque aqui. Cavalo B7, rei E8. Dá para jogar aqui agora com cavalo C5.
né, ameaçando aqui o bispo e fazendo um raio-x aqui também no cavalo, né? Essa posição aqui é completamente vencedora para as brancas, né? Mas nessa posição, o Lasker aqui ele faz um movimento mais forte ainda. Espero que você tenha encontrado esse lance, que é o lance cavalo C5. E nessa posição o Capablanca abandonou a partida, né? Esse lance é realmente matador, né? Se, por exemplo, o cavalo B6 aqui atacando a torre e defendendo o bispo, a continuação mais forte seria com o cavalo B7 cheque. Esse rei só tem uma casa, não dá para capturar, o bispo está cravado. Rei E8 forçado, e depois de cavalo D6 cheque, rei D8 forçado, o lance, lindo lance, torre B8, e a gente teria uma posição de zug-zwang aí. Qualquer lance das pretas é um lance perdedor nessa posição, né? Então, por exemplo, né? Bom, aqui o cavalo está atacado, se o cavalo sair daí, torre toma bispo seria checkmate, né? Então não tenho o que jogar, né? Tem que jogar algum peão aqui, simplesmente peão toma, continua com o mesmo problema, não dá para tirar o cavalo, senão é checkmate. Vou descer outro peão, não adianta, né? Aqui peão toma. Vou descer mais uma vez e aí checkmate. Não tem como evitar, né? Então, realmente, depois de cavalo C5, uma posição muito, muito forte, ameaçando essa sequência aí de cavalo B7, cavalo D6 e partindo pro checkmate, né? Tá? Bacana, né, gente? A gente já vê aí o Capablanca, o cubano José Raul Capablanca, já com renome aí no cenário internacional, ganhando aí de uma galera, né? Ganhando de Ninzovic, ganhando aí de Tarrashi, ganhando de Akiba Rubinstein, em blitz, em partida rápida, em partida pensada. Ou seja, todo mundo já conhece o José Raul Capablanca, o Mozart do xadrez, prodígio. Sabem que é um jogador importante no cenário internacional. O Capablanca estava querendo aí um match contra o Lasker, mas o Lasker ainda aqui campeão mundial. Essa partida não valeu, né, por título nem nada, foi apenas uma partida amistosa, oficial. Mas realmente o Lasker aqui mostrando que está no seu auge. E o Capablanca virá então a jogar um match contra o Lasker ao final aí, né, da Primeira Guerra, que acabou em 1918, alguns anos depois. Então em 1921 a gente vai ter então o match do Emanuel Lasker contra o Capablanca. Capablanca 7 anos mais tarde, né? Imagina o quanto que ele já não treinou também nesses próximos 7 anos. Legal? Fica ligado aí no canal, a gente segue com a nossa playlist. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!